Olá pessoal do Estuda Química, bem-vindo ao nosso terceiro encontro para falar de Química. E o tema de hoje é cálculo estequiométrico. E eu vou estar fazendo uma coisa diferente, uma edição pré-ENEM, né? Então vamos lá. Primeira questão eu retirei do ENEM de 2015, que fala: para proteger estruturas de aço, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado neste processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, ZNS, de pureza 75%. Considere que a conversão do minério de zinco metálico tem rendimento de 80%, nessa sequência de equações químicas. Então, são dadas aí duas equações químicas que vão estar representando o processo, né? Dá as informações para a gente das massas moleculares de todos os elementos envolvidos nas duas reações químicas e pergunta: que valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 kg de esfalerita? Informações importantes que a gente vai ter nesse exercício. Primeira questão é que pede o valor de massa de zinco metálico, então é isso aqui que está pedindo, certo? Em quilogramas, então ele já nos dá a unidade, que vai ser produzida a partir de 100 kg de esfalerita, que é o nosso ZNS, né? Então, quanto desse ZNS, né, a partir de 100 kg desse ZNS, quanto de zinco metálico eu vou estar produzindo? Fernanda, onde entra a estequiometria aí? Bom, a estequiometria, ela trabalha com as proporções, né, com a quantidade estequiométrica. Então, a gente está vendo aqui, olha, que eu tenho 2 mols de esfalerita, que está reagindo com 3 mols de oxigênio, certo? Produzindo 2 mols de ZNO e 2 mols de dióxido de enxofre. Então, pessoal, essa é uma estequiometria da reação. Hoje eu estou trabalhando com as minhas proporções das minhas reações químicas, né? Essas proporções para mim que vão me dar a quantidade de cada elemento reagindo que eu vou estar trabalhando. Então, por exemplo, químicos, técnicos em químico, precisa disso quando? Quando está fazendo a proporção de uma reação química, quando ele vai estar fazendo a titulação, quanto que se espera gastar daquela solução ser titulada, Então, é fundamental para a gente ter domínio das proporções da nossa reação. Né? Assim como quando a gente vai fazer um bolo, a gente tem uma noção de quanto de cada ingrediente a gente vai gastar. Então, vamos para a resolução do exercício. O que eu fiz aqui? Eu peguei a primeira equação que nos foi dada, certo? Copiei ela aqui em cima e já identifiquei, olha, que eu tenho 100 kg de um reagente de pureza 75%. Fernando, de onde você tirou isso? Enunciado a questão. Aqui já nos fala, olha, que a esfalerita, ela possui pureza de 75%. Então, em 100 quilos, na verdade, a gente só vai ter 75% realmente de esfalerita. Que no caso, né, 75% de 100 quilos são 75 quilogramas. Então, ali nesses 100 quilogramas, apenas 75 quilogramas são de esfalerita, certo? Então, o que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou trabalhando com os meus elementos que vão me possibilitar ligação até chegar no zinco metálico. Como assim? Então aqui a gente pode ver, olha, a esfalerita, ela está formando o óxido de zinco aqui, e esse óxido de zinco está dando origem ao zinco metálico, certo? Então qual que é o elemento que está fazendo a ligação aqui entre essas duas reações? É o ZNO. Então eu vou usar ele aqui para eu estar fazendo a ligação entre a esfalerita e o zinco, para poder chegar na minha massa final de zinco. Então, pela estequiometria da reação, ou seja, pela proporção aqui que eu estou trabalhando nos meus elementos, eu observo que aqui, olha, eu tenho 2 mols da minha esfalerita e está formando 2 mols de ZNO, certo? Então, isso aqui, eu posso falar, isso aqui é como se fosse uma fração. É uma igualdade, né, gente? Se eu tenho 2 mols aqui de esfalerita formando 2 mols de ZNO, eu posso falar que essa proporção também é de 1 para 1, né? É como se a gente pegasse a nossa fração e dividisse todo por 2. Então, aqui eu estou falando em 1 mol, né? Dividir tudo por 2 aqui. Então, eu tenho que 1 mol da minha esfalerita, ela é 0,097 quilogramas, certo? Só que na prática, pessoal,
eu tenho 75 quilos, eu não tenho 100 gramas, 100 quilogramas, por questões que a gente viu de pureza. Então, na verdade, quanto que esses 75 quilogramas são em questão de mol? Na verdade, são 773,20 mol. Fernanda, esse 0,097, de onde você tirou? Aqui, pessoal, onde é dada a massa molar, está falando aqui que a massa molar da esfalerita é 97 gramas por mol. Ou seja, a cada 1 mol eu tenho 97 gramas. Já transformei para quilograma para achar o resultado da unidade de quilogramas que me foi pedido. Certo? Então, 1 mol são 0,097 quilogramas, né? A minha massa molar. 75 quilogramas, que é o que eu quero achar, são 773,20 mols de NS. Ok. Então, eu achei aqui quantos mols de esfalerita eu realmente tenho. Se a proporção é 1 para 1, ok, vamos dar continuidade. Então, eu peguei aqui e separei a minha ligação aqui. A minha ligação de proporções, né? Para eu chegar no meu zinco futuramente. Então, eu tenho aqui a minha conversão de ZNS para ZNO. Porém, essa conversão, ela não é de 100%. Ou seja, apenas 80% aqui da minha esfalerita, ela vai estar sendo convertida para ZNO. Então, o que eu faço aqui? Olha, eu mostrei aqui que eu tenho 1 mol de esfalerita e 1 mol de ZNO, né, pela minha estequiometria, certo? E aqui eu estou mostrando, olha, que eu tenho 773,20 mols de ZNS, considerando a minha massa molecular e o meu grau de pureza. Então, eu tenho também 773,20 mols de ZNO, pelas minhas proporções, certo? Só que eu teria 773,20 mols de ZNO, ou seja, formando 773,20 mols desse meu produto, se minha reação fosse de uma conversão de 100%, mas não é. É apenas 80%, que foi dado e enunciado também. Então, eu fazendo a minha proporção, eu descubro que eu tenho, no final das contas, 618,56 mols de ZNO. Ou seja, considerei lá a entrada de 100 quilos da esfalerita com 75% de pureza, achei a massa, achei a estequiometria, calculei a conversão. Então, eu descobri que agora eu estou formando 618,56 mols de ZNO, que é o meu produto. Fernanda, por que você está fazendo esses cálculos todos por mols? Porque o mol ali é que está mostrando a proporção. Eu não estou trabalhando com a quantidade de gramas. A quantidade de gramas não é igual, porque a quantidade de gramas depende da minha massa molar. O que é igual é a minha proporção de número de mols, certo? Eu só vou transformar isso para massa no final, quando eu quiser achar a quantidade realmente de quilos de zinco. Então aqui, pessoal, eu tenho aqui, olha. Aí eu já vou para a minha segunda etapa, minha próxima reação, que já está me ligando ao resultado de zinco. Que eu tenho o meu óxido de zinco ligado ao monóxido de carbono, formando o zinco metálico mais dióxido de carbono, certo? Quais as proporções que eu vou ligar aqui, pessoal? O ZNO, que é o meu elemento de entrada, e o metálico, que é o que eu quero. E daqui, dióxido de zinco, para 1 mol de zinco metálico. Então, aqui eu estou mostrando a estequiometria, olha, tá vendo? A estequiometria da minha reação é toda 1 para 1. Ou seja, 1 mol dos meus reagentes, 1 mol de produto, tá? Então, eu tenho aqui 1 mol de ZNO, forma 1 mol de zinco metálico. Só que a gente já calculou e já descobriu que, na verdade, tem 618,56 mols de zinco, de óxido de zinco. Então, 618,56 mols de óxido de zinco vai estar formando também 618,56 mols de zinco metálico, porque a estequiometria da minha reação é 1 para 1. Beleza, então a gente já achou que a gente tem 618,56 mols de zinco. Se tivesse me perguntado quantos mols de zinco que eu estaria formando nessa reação, a nossa resposta estaria aqui, pessoal. Só que eles me pediram na questão a quantidade em quilos, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no início. A gente vai estar associando a questão da massa molar. Eu sei que a massa molar do zinco são 65 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol de zinco, eu tenho 65 gramas, que é a mesma coisa de 0,065 quilogramas, certo? Se 618,56 mols, que é o que eu realmente tenho a partir dos 100 kg de esfalerita, nas condições dadas no exercício,
eu chego na minha conclusão que vai estar sendo formado 40,21 kg de zinco a partir da esfalerita na condição que a gente deu, que foi dado no exercício, que no caso é a letra C, aproximadamente 40 kg a resposta, certo? Então essa questão envolveu estequiometria de reação, envolveu grau de pureza, envolveu conversão, né? Então foi uma questão que trabalhou muitos critérios da química, só que de uma maneira muito básica, que a gente conseguiu resolver tudo o quê? Por regra de 3, porque é basicamente estequiometria, as proporções das minhas ligações, certo? Então, podemos passar agora para mais uma questão. Questão 2, retirada do Enem de 2014. Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação 1. Ok, a equação 1 está aí para a gente trabalhar daqui a pouco a estequiometria dela, né? Por sua vez, o sulfito de cálcio formado por ser oxidado com o auxílio do ar atmosférico para obtenção de sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas. Então aqui nos dá a massa molar de cada um dos elementos mostrados ali em cima, né? Carbono, oxigênio, enxofre, cálcio, né? E nos pede, considerando o rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido é mais próxima de... Então, informações, pessoal, vamos lá. Primeira coisa é que a gente observa que o que nos é pedido dessa vez é a massa em gramas. A massa em gramas e a massa de gesso. Então, o que é o meu gesso? É o CaSO4, certo? Então, quer saber quantos gramas de CaCO4 é formado por mol de gás retido. Ou seja, por cada mol que for retido aqui de CO2, quanto que vai estar sendo formado, certo? Então, o meu processo eu tenho uma reação original e essa reação formando CaSO4. Quanto de CaSO4 em gramas que eu vou ter a partir de 1 mol do meu gás retido? A equação ela já mostra pra gente dos gases, tá vendo? O que quer saber? Como tá falando, tá exemplificando aqui, a gente vê que a gente tem dois gases, o CO2 e o SO2, né? CO2, ok. Ele quer saber do SO2, né? Que é um gás que hoje a gente tem estudado muito o enxofre, quando a gente fala de chuva ácida, as questões do Enem têm questionado muito isso, né? Então, essa questão vai puxar muito próximo da outra que a gente resolveu. A gente só tem que ter bastante cuidado na estequiometria dela. Então aqui eu coloquei as reações químicas que foram mostradas, né? Então 3 mais CaSO2 formando CaCO3, perdão, mais SO2 formando CaSO3 mais CO2, né? Então eu coloquei essa primeira reação aqui, certo? E aqui eu coloquei em evidência o que me interessa nessa reação, que é o que? O SO2 e o CaSO3. Fernanda, por quê? Porque o SO2 é o gás que foi lá absorvido, quer dizer, a partir de 1 mol desse gás, que é a minha questão. E o CaSO3, pessoal, é o que vai estar fazendo a ligação para eu descobrir a massa de CaSO4. Assim como a gente resolveu no exercício anterior, a gente repara que tem o CaSO3 aqui e o CaSO3 aqui. Então, ele consegue fazer a ligação para a gente descobrir a quantidade de CaSO4. Então, a primeira equação aqui, eu coloquei a primeira equação e evidenciei aqui na frente o que eu mais quero dar atenção. Isso aqui não é a reação, pessoal. Isso aqui eu estou só evidenciando. A reação está aqui. Aqui eu também coloquei a minha segunda reação e evidenciei, né, o que eu queria nessa reação.
Então aqui a gente observa que a estequiometria é toda de 1. Então eu só coloquei aqui, né, eu tenho 1 mol de SO2 formando 1 mol de CSO3. Ok. Aqui a minha estequiometria é 2 de CSO3 e 2 para 2 formando 2 de CSO4. Eu posso dividir isso tudo por 2, né, e falar que eu vou ter 1 mol de CSO3 formando 1 mol de CS4, porque isso é uma fração. Né? Se eu divido todos os meus elementos pelo mesmo número, eu continuo mantendo a mesma coisa. É igual falar que 1/2 é igual a 2/4, né? Eu só estou... o meu resultado é o mesmo, só estou mudando a minha fração. Então aqui eu já coloquei em evidência o que eu vou estar trabalhando. Então eu sei, olha, que 1 mol de CSO2 formou 1 mol de CSO3 e 1 mol de CSO3 formou 1 mol de CSO4. Então, pessoal, a gente deu a proporção 1 mol, 1 mol, 1 mol. Então, eu posso falar que 1 mol de SO2 está formando 1 mol de CSO4. Olha, 1 mol de CSO2 formando 1 mol de CSO3 formando 1 mol de CSO4. Então, a minha estequiometria mostra toda que é de 1 mol. Logo, quer saber, a pergunta era de 1 mol de SO2, quantos gramas formaria? Então, a gente tem que 1 mol de SO2 forma 1 mol de CSO4, que é igual a 136 gramas. Fernanda, como 136 gramas? A massa de CSO4 é de 136 gramas por mol. Então, 1 mol de CSO4 tem 136 gramas. Fernanda, mas não foi me dado 136 gramas na questão. Não foi dado, mas te deu aqui. A massa de cálcio, que é 40 gramas. A massa de enxofre, 32. E a massa de oxigênio, 16. Então, a gente vai usar 40 mais 32 mais 16 vezes 4. E a gente vai estar descobrindo que é 136 gramas a massa de CSO4. Só que seria 136 gramas se a minha reação tivesse uma conversão de 100%. O que não é verdade. Falo no exercício que a conversão é apenas de 90%. Então, para uma conversão de 90%, eu vou estar formando 122,4 gramas de CSO4. Então, a alternativa letra C, aproximadamente 122 gramas. Questão 3 foi retirada do Enem de 2013. Com o seguinte enunciado. O brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23 mol a menos 1 para a constante de Avogadro e a massa molar de cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Então vamos lá, pessoal, raciocinando a questão. A questão fala que os brasileiros consomem em média 500 miligramas, mas que deveria consumir o dobro, ou seja, deveria consumir 1000 miligramas. Então, para que supra as necessidades, ele precisa de ingerir 1000 miligramas. Mas a questão, ele não quer saber quantos miligramas a pessoa precisa de consumir, e sim a quantidade mínima diária de átomos. Então, a gente tem que saber quantos, em 1000 miligramas, quantos átomos que eu vou ter ali. Então, eu tenho o seguinte, que 1 mol de cálcio são 40 gramas, certo? Porque que é nos dado que o cálcio, a massa molar dele é 40 gramas por mol. Então, 1 mol eu tenho 40 gramas. Em 1 grama? Fernando, por que 1 grama? Porque a quantidade que as pessoas devem ingerir mínima, 1000 miligramas, ou seja, 1000 miligramas, que equivale a 1 grama, né? Ou seja, a quantidade mínima que as pessoas devem ingerir por dia é 1 grama. Então, resolvendo a regra de 3, eu descubro que as pessoas têm que ingerir no mínimo 0,025 mol de cálcio por dia, né? E no exercício nos dá a constante de Avogadro. Ou seja, 1 mol de cálcio, ele tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Em 0,025 mol de cálcio, que é a quantidade mínima que as pessoas têm que ingerir por dia, resolvendo a regra de 3, eu vejo que é 1,5 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Então, a resposta é a letra B.
Então essa questão também é muito simples, pessoal. Mas basta você estar trabalhando com estequiometrias que são quantidade e a estequiometria e as proporções, né, nessa questão. Quanto que é o mol? Quanto que é o número de Avogadro? Vale ressaltar, pessoal, que nessa questão pediu a quantidade de átomos porque a gente está falando de cálcio, né? É o átomo de cálcio. Os demais exercícios a gente estava falando de moléculas, né? Então, por isso não estava pedindo. Igual, por exemplo, zinco. O zinco pediu a quantidade de massa, né? Na questão 1. Mas poderia ter pedido a quantidade de átomos, porque é o elemento zinco, certo? Então, a constante de Avogadro a gente usa quando a gente quer determinar a quantidade de átomos ali de um determinado Bom, átomo. pessoal, espero que essa aula de hoje tenha ajudado vocês a tirar algumas dúvidas de estequiometria, que tenha sido útil aí, tanto para quem vai prestar um Enem, tanto agora para o pessoal da área de Química. Então, o pessoal da parte de Química, em breve, vai ter um vídeo aula que a gente vai estar trabalhando sobre titulações e vai ser muito importante nessa videoaula a questão estequiométrica, a questão também dos cálculos de concentração que a gente, para solução, que a gente trabalhou também no primeiro e no segundo videoaula, tá certo? Pessoal, quem quiser ter acesso ao slide dessa videoaula de hoje com exercícios extras, com mais exercícios do ano de 2003, 2012 e 2011 do Enem, tá? É só fazer o seguinte, você vai curtir a página, esse videoaula, seguir aí o canal no Instagram e vai mandar um e-mail para nandaresende1992@gmail.com falando: eu curti, me inscrevi e quero mais conteúdo, certo, pessoal? Eu vou estar respondendo com o slide mais completo ainda para vocês, tá bom? Então, um abraço, até o próximo vídeo aula, curte, se inscreva e quem tem Instagram, siga lá no Instagram também, Estuda Química, tá bom? Deixe seu comentário aí embaixo. Abraço!